Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 8 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja faz memória a São Domingos, presbítero. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e lhe pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, terça-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. Agradecemos ao Senhor por mais uma semana que Ele permite que nós acolhemos a Sua Palavra em nosso coração. Acolhemos a Sua Palavra e colocamos-a como nosso guia e como nossa direção. E hoje o Senhor nos fala nesse Santo Evangelho de algo tão importante para a nossa caminhada. Ele fala principalmente da fé. Assim como Pedro caminhou sobre as águas quando teve fé em Jesus, também somos chamados a confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. Como Pedro andou sobre as águas, nós também somos convidados a andar sobre essas águas. Cada um de nós somos convidados a ter essa caminhada. E na verdade, como Pedro teve a falta de fé, nós também temos. Nós também temos dificuldades. Às vezes começamos uma caminhada com muita fé e perseverança, mas no primeiro obstáculo, às vezes a nossa tendência é desistir. E nisso aí eu direciono principalmente a nosso grupo,
ao nosso grupo de oração, que às vezes, diante de qualquer dificuldade, às vezes diante de algo tão pequeno, às vezes nós pensamos em desistir, às vezes nós pensamos em parar achando que está difícil. Mas a própria palavra nos mostra isso, e especialmente hoje através do Santo Evangelho. É como se nós estivéssemos andando sobre as águas e de repente algo nos provocou medo, algo nos provocou dúvida. Aí a nossa tendência, o que é? É nos afundar. E é nesses momentos, queridos e amados irmãos, que nós devemos recorrer à ajuda do Senhor. Como Pedro pediu socorro a Jesus, nós também devemos fazer. E como ele socorreu Pedro, com certeza ele também vai nos pegar pela mão e nos conduzir. Queridos e amados irmãos, cultivemos uma fé que não seja abalada pelas tempestades e desafios que enfrentamos, porque isso é perfeitamente natural. As tempestades, os desafios, os obstáculos, eles são colocados diariamente em nossos caminhos. Mas se nós tivermos uma vida de oração, de perseverança, nós transpomos esses obstáculos. Podemos fortalecer nossa fé por meio da oração, da leitura da palavra de Deus e da participação na comunidade. São momentos que nós podemos fortalecer a nossa fé para superar esses obstáculos. São momentos que nós podemos fortalecer nossa caminhada para superar esses obstáculos. Na oração sincera. Queridos e amados irmãos, não devemos permitir que o medo nos paralise. É quando nós, no nosso mais íntimo, sentir, eu vou parar porque isso não estou dando conta. Eu vou parar porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Queridos e amados irmãos, não pensemos nem por um instante em parar. Aí é nesses momentos que nós devemos nos fortalecer. Pedro começou a afundar devido ao medo e à dúvida quando começou a andar sobre o mar. Quando ele começou a andar, ele já sentiu dúvida e medo. E quantas das vezes nós também, queridos e amados irmãos, não sentimos medo em nossos mares? Não sentimos medo quando estamos sobre as ondas? Devemos reconhecer nossos medos, mas não permitir que ele nos domine. Isso jamais devemos permitir. Que o nosso medo seja superado pela nossa fé, fortalecido pela nossa participação, especialmente na Santa Eucaristia. Queridos e amados irmãos, busquemos a presença de Deus em meio às tempestades. Nas nossas tempestades pessoais, podemos buscar a presença de Jesus, que nos traz conforto, paz e confiança. Nós podemos contar com Ele. Queridos e amados, cultivemos uma fé sólida, enfrentamos os medos com coragem e busquemos a presença de Jesus em todas as circunstâncias da nossa caminhada, em todos os momentos. Busquemos a presença desse Jesus. Que nós também, queridos e amados irmãos, não possamos sentir aquele medo como os discípulos teve quando viu Jesus. Porque Jesus, como falou para eles, calma, sou eu,
Ele também fala para cada um de nós nos nossos medos: calma, sou eu. Que nós possamos reconhecer a voz e a presença do Mestre em nossos meios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.